Boa noite, gente. Boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Ai, gente. Que dia especial. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Tá dando pra ouvir a música? Tá dando pra ouvir um pouco do Ludovico? Eu passei o dia muito reflexiva em relação a esse lançamento. E é uma situação diferente, porque sempre coisas assim importantes eu dava um jeitinho de ir para Santa Cruz e queria fazer algo presencial. E talvez isso aconteça em algum momento, mas o fato de estar aqui, de ter essa experiência online e atingir também todos vocês, todas vocês, dentro das suas casas, também tem a sua importância, né? E eu acho que também reflete muito dos nossos tempos de negócios digitais. E então eu não poderia simplesmente fazer o lançamento desse livro colocando um link lá nos stories ou fazendo só um post no feed. Eu queria muito sentir vocês aqui hoje, né? Então eu enviei para algumas pessoas, botei lá nos stories e durante todo o dia eu fiquei pensando em tudo que eu vou falar para vocês hoje. Mas tem uma mensagem muito clara nesse começo já de live. E é isso que eu quero que tu coloque no teu coração agora. O que a gente vai falar hoje, o lançamento do meu livro, não é sobre mim. É sobre os teus projetos que ainda estão na gaveta. É sobre as coisas que tu quer fazer. É sobre as coisas que tu quer fazer do teu jeito. Então a live de hoje, nesse início de outubro, nesse final de ano, pode ser uma live muito transformadora para ti. Porque essa live não é para mim. Essa live é para cada pessoa que está entrando aqui, é para ti. Não é para mim. O meu livro, ele só vem como uma desculpa para uma mensagem muito maior que eu quero passar para vocês. Então eu quero que vocês peguem o aviãozinho aqui embaixo e encaminhe essa live para as pessoas, para as amigas, para familiares, para pessoas que vocês conhecem, que são pessoas que são maravilhosas, que têm ideias tão maravilhosas quanto, para pessoas que têm projetos na gaveta e que ainda não se sentem encorajadas para fazer um movimento de ação. Essa live vai chegar no coração de todos vocês que estão aqui, de todas as pessoas que ainda vão entrar, sobre como realizar os nossos sonhos, os nossos projetos. Porque a mensagem é essa. Num mundo onde a gente sente o ímpeto de produzir mais, nós estamos entendendo a mensagem invertida. Não é sobre produzir mais. É sobre
produzir colocando o teu carimbo, a tua marca em cada pequena coisa que tu faz. A gente vai falar exatamente sobre isso. Então eu quero muito que vocês compartilhem essa live com todas as pessoas que vocês conhecem, que têm projetos na gaveta, que estão esperando aquele momento para entrar em ação. E outra, não é só sobre colocar projetos, tirar ideias do papel, mas é como fazer isso de uma maneira que seja a gente. Porque muitas vezes a gente faz as coisas como a gente quer, faz o que a gente quer, mas a gente não faz como a gente quer. E aí o que acontece? Aquela ideia, aquele projeto vira difícil, vira um peso, ao invés de ser algo bom que tu queira realizar para tua vida. Então a gente vai falar sobre tudo isso hoje. Eu criei aqui um roteiro. Ai, gente. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Tem muita gente que tu tá aqui, Airano. Tem muita gente que ao longo da minha vida foi apontando essa seta pra mim, né? E eu também quero lembrar vocês das pessoas que vocês têm como setas, que elas volta e meia estão direcionando vocês para algum talento que vocês têm e vocês não têm dado ouvidos ou não têm dado a devida importância. O Airano é meu primo. Obrigada, velho, por estar aqui na live. E há muito tempo, e há muito tempo o Airano dizia pra mim: tu é a Marta Medeiros que nos desculpe, né, Naninho? Mas o Airano dizia assim pra mim: tu é a nossa Marta Medeiros. E eu dizia, né? E dentre tantas outras pessoas, a Letícia, que é uma amiga de Santa Cruz, que também mora no Rio, falou um dia pra mim assim: tu tem que escrever o teu livro. Eu falei assim: eu sei disso, mas a questão é como. Sabe quando tu tem, parece que tanta ideia, e isso eu tenho certeza que vocês também sentem isso, a gente tem tanta ideia que a gente pensa assim: tá, mas qual é o formato disso? Eu falei assim: Letícia, ok, tu tá sempre me dizendo que eu tenho que escrever meu livro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o formato que tu vê esse livro? E ela falou assim: eu vejo um livro de mensagens. E quando ela me disse aquilo, ela me entregou uma chave muito poderosa. E por que eu tô falando isso pra vocês? Sobre os exemplos da minha vida. É só pra cada coisa que eu for falando, porque lembrem-se, essa live não é sobre mim. Essa live é pra cada pessoa que está chegando aqui. A mensagem é muito poderosa e é muito forte. Tudo que eu for falando, vocês vão traduzindo. Quando eu falo assim, pessoas que foram me apontando setas. Quem são essas pessoas na vida de vocês? Quem são as pessoas que quando sugerem algo, por que tu não toma a liberdade de fazer essa pergunta que eu fiz pra Letícia e dizer assim: ei, bem legal essa ideia que tu deu pra mim. Como que tu vê isso materializado? Como que tu vê esse projeto? E a pessoa vai dizer. Então, ou seja, o quanto os nossos movimentos e a nossa própria vida não é só sobre a gente. É sobre um monte de gente que vem como um levante. Vocês conseguem entender? Eu até me atrapalhei aqui. Vocês conseguem entender a grandeza de tudo isso que eu tô falando pra vocês? E eu vou entrar no roteiro pra ter um raciocínio. A primeira coisa que eu quero falar, gente, é sobre que existe algo dentro de nós que é único. Que eu falo muito, né? A gente pode entender isso de várias maneiras, a gente pode entender isso como essência. E eu entendo muito esse algo único. É como se fosse o DNA de Deus dentro da gente.
que ele, de uma forma muito inteligente, colocou uma porção diferente em cada ser. Isso nos faz único. Isso é a nossa identidade. E essa identidade, gente, ela não é fácil de ser encontrada. Tem até eu não sei direito como é, mas é um conto que diz assim que Deus decidiu colocar dentro de nós porque seria o último lugar em que nós procuraríamos esse tesouro que vem desde que nós nascemos. Antes, né? Porque nós já estávamos planejados por ele. Então, esse tesouro que a gente tenta buscar em tantas outras coisas do mundo externo, e a gente esquece de procurar dentro da gente. E nesse momento em que a gente tem esse acesso a tudo que acontece no mundo, e que nós somos bombardeados a todo momento de como fazer, o que fazer, a gente tem essa provocação de cada vez mais ir para fora e cada vez menos entender o tesouro dentro. E aí vem uma questão, e eu quero muito trazer para essa nossa conversa. Obrigada por todo mundo que está chegando, gente. Eu quero trazer para essa nossa conversa que tudo que eu falo é tanto sobre viver como empreender. Porque como que eu vou me posicionar se eu não sei a minha identidade? Então quer dizer que quando eu não me conheço, quando eu não sei o que é o meu melhor, quando eu não exploro o meu melhor, eu vou usar de outras coisas que necessariamente podem não ser o meu DNA, e aí eu vou me posicionar não sendo eu. Será que esse posicionamento ele é forte ou ele é fraco? Tá dando para acompanhar aí, gente? Eu tô falando o primeiro tópico aqui sobre algo único que Deus, de forma muito inteligente, deu para cada um de nós. Uma semente de identidade. E aí, como que a gente entende isso? Se tu fizer agora uma retrospectiva da tua vida, tu vai lembrar de coisas da tua infância, tu vai lembrar de coisas do colégio. Gente, hoje eu lembrei de uma professora minha, lá do São Luís, lá do colégio que eu estudei lá em Santa Cruz. E ela, nós éramos 4 colegas e nós escrevíamos poesias. E ela, muito audaciosa, muito acreditando, né? O poder de quem acredita na gente muito antes da gente acreditar. Então, prestem atenção com quem anda aí com vocês. E essa professora, então, disse assim: olha, vocês escrevem muito bem e vamos escrever um livro de poesias? Nós éramos adolescentes e foi a foto que eu botei hoje até. Deixa eu ver se... Não, acho que eu não vou encontrar agora. Mas enfim, foi uma foto que eu botei hoje no vídeo. E aí então, ela algo lá do colégio percorreu ao longo da minha vida toda, hoje eu com 40 anos, aquela semente que foi plantada, que já estava plantada como algo único meu, que era a facilidade para escrever, a naturalidade de escrever. Veio alguém e entendeu isso e convidou, olha, coloca isso para fora. E aí, olha que interessante, se a gente for fazer essa busca da infância, do colégio, quantas coisas tu pode voltar a te lembrar das coisas que tu gosta. E não somente, tu tá querendo dizer, Roberta, que agora eu tenho que largar o que eu faço e fazer outra coisa. Não. Eu tô querendo te dizer e te lembrar que tu sendo advogada, tu sendo médica, tu tanto pode
criar, sim, coisas que tu gosta. Talvez a Roberta Lasti, que é médica, minha mentorada, esteja aqui na live. Ela é uma médica muito bem estabelecida, muito bem posicionada no seu negócio. E ela, então, hoje, como sempre gostou de moda, decoração, criou um novo negócio. Eu tanto posso te dizer aqui que tu pode criar algo novo, como também estou te dizendo que essas lembranças de infância, de colégio, podem te lembrar como tu pode agregar ao que tu já faz. Independente da profissão que tu tem. Por quê? Porque lá tem um registro. Lá tem um detalhe que é único, que é só teu. E a gente, nessa angústia de procurar um posicionamento, de procurar a própria felicidade, a gente busca fora, porque estamos sendo bombardeadas, e esquecemos que Deus escondeu lá dentro de nós há muito tempo. E a gente busca em todos os lugares, menos dentro da gente. E ainda tem uma piada, né, que diz que Deus botou no lugar, no último lugar que nós procuraríamos, que seria dentro de nós. Então tem muitos sinais, assim como eu falei do meu primo, né, que tá aí na live, do Airano, que há muito tempo ele já me dizia: Beta, tu escreve muito bem, né? Outras pessoas me diziam, aquela professora lá do colégio já me dizia. Por quê? Porque eu sinto que a gente está entendendo a mensagem errada. O mundo não está pedindo para a gente produzir mais. O mundo está pedindo para a gente produzir mais sendo a gente mesmo. O mundo está pedindo para a gente colocar o nosso DNA em cada pequena coisa que a gente faz. E a gente está entendendo o recado como produzir, produzir, fazer, fazer. Mas qual a importância de fazer sem uma identidade? Ou usando uma identidade que não é a nossa? Ou usando uma identidade que não traz tanta clareza, não é tão limpa quanto a nossa identidade? E aí é muito louco, gente, vocês vão concordar comigo, que a gente... Vocês já viram como a gente tem facilidade pra elogiar as outras pessoas, né? Dizer, nossa, que legal isso que tu faz. Nossa, como tu é bom em fazer isso. Nossa, como tu é... Né? A gente elogia, a gente admira, a gente aplaude muitas pessoas. E o quanto a gente tem dificuldade com esse mesmo olhar de amor, de admiração, de empatia, com esse mesmo olhar, com esse mesmo filtro, olhar pra gente mesmo. Porque essa é a virada de todas as chaves. Porque independente do que tu for fazer, como tu sabe que tu vai fazer algo que tem o teu DNA, que tem a tua identidade, tu vai ficar tão feliz em fazer aquilo que tu não vai estar mais tão preocupada no que vai vir daquilo. Porque a tua felicidade vai estar em entregar aquilo que tu é. Eu não sei se o livro vai vender, eu não sei quantos livros vai vender, não é isso que está em questão aqui. Não é. O meu coração se alegra por saber que eu tive a coragem de olhar para algo que eu produzi com a minha identidade, com aquilo que eu sou, com aquilo que eu acredito, e lançar no mundo como uma semente. E sementes lançadas em solos férteis, minha gente, elas nunca, jamais serão desapercebidas. Pensem nas pessoas, em coisas, situações, planos que foram plantadas como sementes no teu coração ontem, semana passada, há 10, 20, 30 anos atrás.
e que hoje começam a florescer. Porque aquela semente dentro de ti, que veio lançada de uma outra pessoa, encontrou um solo fértil e em algum momento vai começar a brotar. E foi o que eu falei hoje para minha professora, essa que eu contei para vocês lá do colégio. Eu mandei uma mensagem para a filha dela, que era minha colega também, e eu não tinha o celular dela, e eu falei, diz para ela que aquela semente que ela plantou há 30 anos encontrou um solo fértil e vai começar a florescer, né? E vai começar a germinar. Então, quando eu falo pra vocês que quando a gente coloca algo que é da gente, que é único, a gente coloca em movimento, como um sentimento de felicidade ao dar aquilo que eu sou, isso gera um movimento, um impacto ao redor que nós não somos capazes de entender a grandeza e a profundidade e a dimensão que isso tem, de tão forte. Porque às vezes não é sobre eu simplesmente colocar algo para fora, é sobre o impacto que isso vai causar no outro. Vocês estão entendendo isso, gente? Que a nossa vida não é só sobre a nossa vida. A nossa vida é o impacto que a gente gera no outro a partir daquilo que eu faço, a partir daquilo que eu sou, daquilo que eu faço sendo eu mesma. Porque esse é o verdadeiro sentido da vida. Porque as outras, tem uma frase até, né, bem popular assim na internet, eu vou ficar preocupada em ser, uma coisa assim, eu vou ficar preocupada em ser eu mesma porque todas as outras pessoas estão preocupadas em ser elas também. Aquele espaço já está ocupado. E hoje, gente, as pessoas, a gente tá num momento, oi Poti, a gente tá num momento, não sei se vocês notaram isso, a gente tá vivendo um momento onde se fala muito em saúde mental, a gente tem falado muito sobre depressão, a gente tem falado sobre pessoas feridas, a gente tem falado sobre pessoas que não se sentem potentes para serem elas mesmas. E o que eu tô querendo passar para vocês aqui hoje, que era a mensagem que Deus tinha colocado no meu coração para falar sobre isso hoje, é: nós estamos ansiosas, nós estamos deprimidas, porque algo dentro de nós ainda não entendeu a grandeza, a potência, a preciosidade de quem nós somos. Vai ser muito difícil tu encontrar alguém que está colocando o seu eu para fora, seja através do trabalho, seja através da maternidade, alguém que está vivendo num sentido completo. Esse alguém estar angustiado, a pessoa até pode estar em algum momento, mas a gente sente ao lado dessas pessoas que realizam, que botam para fora quem são, um sentimento de plenitude. São aquelas pessoas que a gente gosta de estar perto, são aquelas pessoas que nos inspiram. Então pensem o quanto não acreditar ainda em quem nós somos, não acreditar na semente que tem dentro de nós, na nossa originalidade, na capacidade que nós temos de realizar tudo aquilo que a gente quer. O fato de nós não acreditarmos ainda nisso tem gerado muitas doenças nas pessoas. E eu fiz um paralelo agora na natação, vocês viram ontem? Tempo, processo e movimento. Tempo, processo e movimento. Toda vez que eu me coloco em movimento,
eu sinto que algo passa a acontecer, eu tenho um sentimento de que o tempo está valendo a pena, de que eu estou me colocando em processo de alguma coisa. Por que a gente anda tão ansiosa para fazer tudo tão rápido? Para fazer e ter um resultado? Para começar na academia e já ficar sarada? Para começar uma dieta e já ficar magra? Para começar um relacionamento com alguém, seja com uma amiga, seja com... restabelecer um relacionamento às vezes com o próprio marido? Porque a gente tem essa pressa de que as coisas elas têm que acontecer imediatamente. Deus é tão sábio que ele estabeleceu como um princípio que nós precisamos de processos. Porque enquanto eu vou caminhando em propósito de alguma coisa, eu vou entendendo, eu vou me estruturando emocionalmente, eu vou restabelecendo as minhas bases, os meus princípios, para que aquilo de fato se consuma de um lugar pleno, de um lugar onde eu posso ser inteira. Que graça teria eu começar a nadar há 5 meses e no primeiro dia eu consegui nadar o que eu consegui nadar ontem, que eu achei que era um negócio impossível, gente. Nadei 1 quilômetro e 200 metros sem parar. Eu parava de 100 em 100 metros, às vezes até menos. Que graça teria a gente começar uma coisa e já atingir aquele resultado? Se vocês me acompanham, e eu sei que sim, quantos stories, quantas lives, quantas mensagens eu passei só com os aprendizados da natação, que a gente pode levar para a vida, para o empreender, para tudo. Então, quer dizer, se eu tivesse chegado lá e tivesse feito o que eu fiz ontem, quanta coisa eu teria, quanta coisa maravilhosa eu teria deixado de aprender. E é muito legal quando a gente se coloca nesse movimento, nesse entendimento do processo, que é um princípio de como a nossa vida funciona. A gente fica aberta, fica com os olhos abertos para entender que tudo o que acontece, todos os processos, eles estão sendo uma escola. Para que quando algo então se concretize, eu esteja pronta para receber aquele presente. Quem tá aí comigo, faz um sinal, gente. Vocês estão muito quietinhos, eu gosto. Vamos fazer aqui um diálogo, não vamos fazer um monólogo. Botem aí um sinal para mim, se vocês estão comigo. Então eu tava dizendo que as pessoas estão ansiosas, deprimidas, e por isso nós temos falado muito sobre saúde mental no empreender, porque nós estamos querendo repetir modelos. Nós podemos nos inspirar em modelos, isso é ótimo, a gente deve fazer isso, mas nós nunca deveríamos nos perder de nós mesmas. Porque é isso que o mundo tá pedindo. Se tá tudo parecendo tão igual, aonde é o meu compromisso? Não é de fazer diferente, de meu Deus, não, de ser eu. De ser eu. E às vezes o fato de ser tu mesma é no detalhe, gurias e guris, que eu sei que tem homens também me assistindo aqui agora. Sejam bem-vindos, meninos. Às vezes é um bom dia que tu vai dar no WhatsApp pra pessoa e tu já vai ser diferente. Que talvez todas as pessoas que falaram com ela aquele dia não deram nem bom dia pra ela. E tu vai lá e vai dizer: oi fulana, tudo bem? Bom dia. Bota lá, eu boto às vezes uma florzinha, boto uma coisa assim. Então, aí ser a gente mesmo não é sobre coisas grandiosas, mas é tornar o comum, o ordinário, em absoluta essência.
em absoluta entrega. Vocês estão... Tá dando para entender o que eu quero dizer? E eu tenho observado muito isso dentro dos processos da empresa, gente. Eu vou dar um exemplo muito simples para vocês. Nós temos um grupo de Mastermind. São 30 mulheres. Quem tiver aí do Mastermind, bota uma mãozinha aqui. E nós nos encontramos todos os meses, desde o início do ano. E nós vamos escrever um livro dos cases, sobre os cases dessas mulheres maravilhosas. E para que a gente pudesse escrever, então, esse livro, para que elas pudessem escrever, a gente começou, então, se apresentando. Elas estão se apresentando ao longo deste ano, umas para as outras, contando as suas histórias. E nós já estamos, então, a princípio, no 10º encontro do ano. E aí a gente sempre tem um processo dentro da empresa, que é, no dia seguinte, a gente sobe a gravação, né, do nosso encontro, a gente manda no grupo delas. E eu fiz isso na última quinta-feira. E eu pensei assim, como daquelas que não assistiram, que não puderam estar, como eu deixo uma vontade delas assistirem esse encontro e como eu prestigio as mulheres que, com muita bravura, muita honestidade, contaram as suas histórias. Então, no 10º encontro, de um processo que já estava estabelecido internamente na empresa, eu fui lá e criei algo novo. Botei assim, gurias, quem é do Mastermind vai dizer. Gurias, está aqui a gravação de ontem, tivemos a história da Claudiana, tivemos a história da Carol e tivemos a história da Lari e coloquei um breve resumo sobre a história de cada uma delas. Ou seja, eu trouxe no detalhe de uma mensagem que poderia ser simplesmente um link do Drive lá, gurias, o encontro de ontem, beijo, tchau. Eu pensei assim, como eu agrego o meu olhar amoroso sobre esse grupo, sobre essas pessoas, dentro de um processo simples e normal dentro da empresa. Eu fui lá então e tirei uns 10 minutos, 15 minutos e escrevi um pequeno briefing sobre a história de cada uma. Seja você no detalhe, porque isso é o grandioso. Não é sobre fazer coisas grandiosas. É tornar o comum, o que tu faz todo dia, grandioso. Essa é a chave. E para isso acontecer, tu tem que estar muito atenta, muito atento em cada pequena coisa que tu faz. Por isso é que uma das coisas que eu brinco sempre, né, é do limpar o óculos. A gente precisa estar constantemente limpando o óculos, porque o nosso dia a dia, ele faz a gente estar sempre no futuro. Então eu tô sempre preocupada com aquela próxima atividade que eu tenho que fazer. Se eu tô sempre preocupada com a próxima tarefa que eu tenho que fazer, como eu vou estar presente na tarefa que eu estou fazendo? Como colocar um pouco mais de mim no detalhe se eu não estou aqui, se eu estou vivendo o futuro? E as pessoas que nós admiramos, elas têm esse cuidado. Gente, olha, eu vou fazer um exercício com vocês. Pensem a última vez que isso aconteceu. Vocês foram convidados para um jantar na casa de alguém. Vocês chegaram lá, a mesa tava linda, arrumada. Tava toda organizada, tinha flores na mesa, os guardanapos enrolados, velas, entradas, o cheiro do lugar, a luz do lugar, o sorriso que a pessoa te recebeu, a felicidade que a pessoa te recebeu. Vocês lembram de um momento assim? Nós não esquecemos
da grandiosidade dos detalhes. Ó, a Raquel entrou aí, a Raquel trabalha com decoração, sabe bem do que eu tô falando. É como se, ao chegar nesse jantar, tu pudesse sentir a pessoa em cada coisa daquela mesa. Tu tá sentindo ela no copo que ela escolheu, na forma que ela montou o prato, que ela arrumou o guardanapo, na pastinha que ela fez, na decoração. Tu tá sentindo a pessoa. Então é no detalhe. E sabe o que é o grandioso? Eu tô usando muito essa palavra, né? Grandeza. Eu tenho escrito muito sobre essa palavra, realmente. Então a grandeza de tudo é, ao dar o meu melhor no detalhe, não porque eu tô esperando algo em troca, mas é porque cabe a mim agir com total excelência, com total diligência, já diria Salomão, né? E aí vem a mágica da vida, e ao dar o meu melhor, automaticamente eu toco o outro, mas num lugar tão profundo, tão memorável, que não é sobre o que ele vai comer, é sobre o que tu ofereceu para ele, de como ele se sentiu estando à tua mesa. E mesa, quando eu falo, não é só esse exemplo do jantar, mas todas as vezes em que um cliente chega no teu Instagram, todas as vezes em que o cliente chega no teu consultório, no teu escritório, ele está sentando à tua mesa. O que tem hoje na tua mesa? Tem comida fresca? Tem comida velha? Tem comida que passou pelas tuas mãos o cuidado de preparar? E que se não foi preparado por ti, onde que está o teu DNA em cada coisa daquela mesa? Como ter uma mesa com qualidade, com excelência, sem identidade? Sem identidade não há posicionamento. Sem identidade há qualquer coisa menos eu. Se não há identidade, como posso eu querer tocar o coração de alguém se eu não estou abrindo o meu próprio para dar o primeiro passo? Então as pessoas estão feridas, estão doentes, estão tomando muitos remédios por terem esquecido quem são. Porque não é só sobre fazer as coisas certas, é fazer as coisas da forma certa. Olha isso, gente. Eu tava pensando isso quando eu fui na natação agora, ontem, e que eu bati esse recorde, né? Meu primeiro recorde, que de muitos que virão. E eu pensei assim, ó, não é só sobre ir na natação e nadar. Não é só fazer a coisa certa, é fazer da forma certa. Eu tô sendo orientada por uma nutricionista, que é a Jaque. Jaque, se tu tiver aí, manda um oi, diz que tu faz consulta online. Eu tô te divulgando para um monte de gente. Então, a Jaque, ela me deu suplementos, ela me orientou da forma certa para nadar, para eu ter energia. Então, não é só simplesmente tu falar assim, ó, tá, mas eu tô fazendo tudo certo. Mas não é só sobre fazer tudo certo.
É sobre fazer da forma certa. Então, por exemplo, tu quer colocar um projeto na rua, uma ideia, tirar uma ideia do papel. Não é só sobre tirar a ideia do papel, é como tu vai tirar a ideia do papel. E aqui eu vou te falar algo muito importante. Se nesse como ficar difícil ou muito pesado, tu está fazendo o como incorreto. Tu tem que fazer a coisa certa, da forma certa, e tem que ser leve. Tem que ser algo que tu sente que é natural, que é... Vou dar outro exemplo, que talvez os exemplos ajudam e vocês podem pensar isso pra vocês. Eu já fiz muitos lançamentos digitais, né? E todo mundo que faz lançamento, a gente tem um padrão no mercado. E durante algum tempo eu quis utilizar esse padrão. Ai, gente, se vocês soubessem assim como eu sofri, comecei a sofrer lá por umas tantas. Porque eu estava fazendo a coisa certa, mas eu não estava fazendo da forma certa pra mim. Então aquilo que era pra ser um caminho bom, um caminho a ser aproveitado, não servia pra mim. Porque não basta fazer a coisa certa, você tem que fazer da forma correta. E qual é essa forma correta? Algo que tenha a ver com a tua identidade. Algo que naquele detalhe, eu não quero escrever um e-mail com uma fórmula pronta. Eu quero escrever um e-mail para as pessoas com aquilo que eu acredito dentro do meu coração. Eu quero escrever um e-mail para as pessoas como se eu tivesse alegria ao receber aquele e-mail. É fazer como se fosse para mim. Tá dando aí, gente, pra... O que vocês estão pegando da live? Conversem comigo. Se quiserem encaminhar a live, sejam bem-vindos. Quem tá chegando, sejam muito bem-vindos. Temos muitos homens hoje na live. Sejam bem-vindos, guys. Geralmente temos muito mais mulheres. Que bom. A gente tá falando do lançamento do meu livro, mas não. Nós estamos falando sobre como tirar sonhos, projetos do papel, sobre como viver e empreender de uma forma mais nossa, de uma forma em que a gente se sinta realizando algo de dentro da gente, do que... Porque a gente tem muito medo, né? A gente tem muito medo de ser a gente. A gente tem muito medo de contrariar o padrão. A gente tem muito medo de... Todo mundo vai naquele show e eu não gosto daquele cara. Todo mundo vai no show e eu vou ficar em casa assistindo o meu filme. A gente tem muito medo de fugir do comum. E a gente tá chegando num momento, gente. Então, se vocês quiserem compartilhar a live, é sobre isso que nós estamos falando. Todo mundo vai ser muito bem-vindo aqui. Então, a gente tá falando sobre coragem. A gente tá falando sobre coragem de ser a gente mesmo. Quando a gente faz, não porque a gente faz porque quer o aplauso, mas a gente faz por uma busca de excelência própria. Vocês estão entendendo? E aí, nesse movimento original, único, que tem tu, isso cria uma onda, como se fosse uma pedra jogada no mar, cria uma onda de tanta força, tanta verdade, que tu nem sabe onde ela vai chegar. Tu não faz ideia dos corações que ela vai tocar,
das pessoas que tu vai, como essa professora que eu falei hoje, das pessoas que vão lembrar de ti, das pessoas da tua família. Por isso é que a nossa vida não é sobre a nossa vida, simplesmente. É sobre o que nós geramos a partir de quem nós somos e deixamos uma marca pro outro. Porque uma semente que tu deixou que o processo trabalhasse em ti, germinou, foi lançada, né? Olhem no mamão, né? A gente come mamão todo dia aqui em casa. Olhem no mamão quantas sementes tem lá dentro. É um mamão e, sei lá, 100 sementes. Então, toda vez que tu lança uma semente de algo teu pro mundo, da forma como tu trabalha, seja um bom dia, seja um novo serviço, seja um livro, seja um hobby, seja um novo negócio, não importa. Isso vai gerar, vai lançar assim, ó, milhares de sementes que não estão em absoluto no teu controle. E que tu vai te impressionar o dia que alguém chegar e falar assim, tu lembra aquele projeto que tu fez aquela vez? Nossa, como eu achava aquilo legal. Lembra aquele curso que tu fez aquele dia, Fernanda, no dia 7 de outubro? Eu tava mal, eu fui no teu curso, olha, passou 3 meses, eu tenho uma vida nova. Sabe aquele dia, agora eu tenho uma ginecologista aqui no Rio, né? E aconteceu uma coisa muito legal, gente, muito legal. Eu fui no primeiro dia de consulta, né? Esses dias. Eu fiz uma live. Porque eu fiquei encantada com o atendimento dela, né? E aí passou 2 meses e eu voltei nela. E aí eu cheguei lá no consultório dela umas 2 semanas e disse assim, Lívia, eu fiz uma live sobre ti. E ela falou, sério? Eu falei, sim. Ela falou, é que eu não olho muito Insta. Eu falei, ela falou, me manda. Daí eu mandei pra ela. Olha isso que legal, gente. Pra vocês verem quando eu falo de impacto. Impacto a partir de um valor, né? Aí eu mandei pra ela a live e tal. De noite tava em casa. E aí uma pessoa me adicionou, falou comigo no direct. Uma pessoa que eu nunca tinha visto, né? Que a gente vê ali o nome da pessoa, não conheço a pessoa. E ela botou assim, oi Roberta, boa noite. Eu sou a mãe da Lívia. E eu vim aqui te dizer que todos nós, da família, assistimos a live que tu fez sobre a Lívia. E eu nem tinha falado. Eu cuido muito essa coisa bem instruída sempre pela minha advogada, né, Marcita? Eu nunca uso o nome e tal. Então eu fiz uma live de 20 minutos sobre o atendimento dela, mas não falei o nome dela por não ter autorização dela, né? Por não querer infringir isso. E aí a mãe dela, né, mandou assim, Roberta, nós da família acabamos de assistir a live que tu fez sobre a Lívia. Nós estamos muito emocionados. A Lívia é uma profissional maravilhosa e ela é muito dedicada. Que bom que ela tem pacientes como tu. Eu falei, a minha sorte de encontrar ela, né? Então, gente, assim, vocês já imaginaram a beleza do sentido que dá quando a gente coloca nosso ímpeto, às vezes, assim, porque, tipo, esse dia eu cheguei, já era 8 horas da noite, eu não costumo fazer live surpresa. Eu pensei assim, gente, eu tô tão... Dentro do meu coração tinha um encantamento tão grande por essa mulher, pelo ser humano que eu encontrei, além da médica maravilhosa, pelo ser humano que eu encontrei, que eu pensei assim, ó, eu preciso falar sobre isso, porque isso é muito sobre o meu trabalho, é muito sobre as pessoas que me procuram, querem atingir essa excelência na entrega dos seus serviços. Eu vou falar. E eu fui no ímpeto. Tinham pouquíssimas pessoas na live. Vocês entendem o que eu quero dizer? Não é sobre a busca de audiência.
Não é sobre a busca desesperada de um retorno, bate palma pra mim. Não é sobre isso. É sobre algo que, ao estarmos com os olhos abertos, termos o encantamento da vida, das pessoas, falar sobre elas, lançar essas sementes. Isso gera um valor de uma grandeza infinita. Então, assim, eu fiquei super emocionada. E depois ela também veio falar comigo, falou: Roberta, assim, tipo, emocionada, ganhei meu dia. Eu falei: mas é pra tu ganhar o teu dia mesmo, porque tu é fora da curva e tu tem que saber disso. Tu tem que saber o quanto tu é boa. A gente deixa as pessoas saberem, das pessoas que nós admiramos, o quanto elas são boas. Digam hoje, antes de dormir, manda uma mensagem, hoje é domingo, para as pessoas começarem bem, melhor ainda, as suas semanas. Mandem para alguém, dizer assim: olha, minha amiga, eu vim aqui hoje para te dizer, nesse final de domingo, que tu é maravilhosa no que tu faz. Que tu tenha uma semana ótima, que tu consiga colocar o teu projeto na rua, que tu consiga mais, enfim, o que a pessoa desejar, né? E aí, gente, pra gente chegar nesse grau de lucidez, sobre a vida, sobre o entendimento da vida, a gente precisa blindar nossa mente. A gente precisa guardar o nosso coração. Porque às vezes a gente tá fazendo coisas e alguém diz assim: tu vai fazer isso? Pra quê? Qual é a finalidade disso que tu tá fazendo? Às vezes a finalidade, o propósito com que tu quer fazer as tuas coisas, nenhuma outra pessoa é capaz de entender a não ser tu mesma. Portanto, não gaste saliva muitas vezes querendo explicar algo que no teu coração já diz que é assim, que tu quer fazer assim, que tu vai ficar mais feliz assim, que tu sente que tu vai realizar algo importante fazendo aquilo. Não gasta tua saliva com quem não tá disposto a ver a mentalidade, a visão com que tu tá enxergando aquilo lá na frente. Então, se tu quiser, porque a gente gosta de conversar, se tu quiser conversar, te aconselhar, procura bem quem serão essas pessoas. Porque a tua mente tem que estar muito bem blindada. Por que eu falo tanto da gente ter um hábito de manhã? Eu não sei se tu reza, eu não sei se tu lê a Bíblia, eu não sei se tu gosta de ler um livro de manhã, eu não sei se tu gosta de fazer um alongamento, um exercício, eu não sei o que tu gosta. Eu não sei como que tu te conecta contigo, mas independente do que for, isso tem que ser a primeira coisa que tu faz no teu dia. Porque nesse ritual simples, esconde uma profundidade e uma blindagem de mente inegociável. Inegociável. Porque se tu tiver clareza do que tu quer, eu quero isso, que a gente já falou na live, né? Eu quero isso, eu já sei como eu quero fazer isso, e aí tu vai pra vida, começa o teu dia, e a tua mente não tá blindada, teu coração não tá guardado, tu vai abrir a internet e tu vai pensar assim, ó, acho que a minha ideia nem era tão boa assim. Eu acho que eu tava viajando ontem, fiquei empolgada com aquela live da Roberta lá, mas não é isso, gente. Não. Acho que não é isso. Perdi a força, perdi a certeza, perdi a convicção daquilo que vocês que estão aqui, vocês estão se conectando mais convictos, mais convictas, mais
mais claramente, com mais lucidez sobre quem vocês são. Só que esse sentimento, quem tá sentindo assim uma chaminha aqui dentro? Quem tá sentindo? Bota aí um foguinho pra mim, pra gente criar esse campo forte. Essa chaminha que vocês estão sentindo agora, ela pode desaparecer a qualquer momento. Então é um exercício, um compromisso teu manter a chama acesa e andar com pessoas e falar com pessoas que acendam sempre a tua chama. Não te permite andar com quem apaga a tua chama. Não faz mais isso. Eu não importa quem seja. Blinda a tua mente. Então, durante um ano inteiro, bem antes já, acho que tem mais ou menos uns 2 anos assim, eu falo muito sobre crie o seu ritual da manhã, eu faço foto, eu gravo a Bíblia, falo da natação. Mas eu não tô falando da natação. Eu não tô falando do livro que eu tô lendo. Eu tô falando de como eu tô guardando a minha mente. Para que, independente do que eu veja, independente do que eu ouça, eu sei muito bem a direção daquilo que eu quero conquistar. Daquilo que eu quero fazer que justifica a minha existência na Terra. Eu posso ver muitas pessoas e ao vê-las, eu não vou me comparar. Eu vou me inspirar e entender que tem tantas outras pessoas que estão fazendo esse mesmo movimento e que não é por acaso. Por que vocês acham que a gente está num momento de tanta gente falar sobre melhore sua vida, melhore seu negócio, a vida é sobre abundância, a vida, olha tudo que tu tem, olha tudo que tu tem agora. Quantas pessoas vocês estão ouvindo falar sobre isso? E a gente precisa agradecer por cada pessoa que está falando isso, sabe por quê? Porque se tem tantas pessoas que estão falando sobre isso, é porque nós precisamos urgentemente evoluir. Nós precisamos urgentemente evoluir a nossa mentalidade. Acreditar que nós viemos com uma semente e que elas, se elas ficam dentro de nós, elas morrem. Um bebê, quando ele tá pronto para nascer, se tu não tira ele do teu ventre, ele apodrece. Esse é um chamado para botar para fora. Porque nós precisamos evoluir. Nós viemos com um propósito para a Terra: evoluir. E tudo começa aqui. Acreditar que eu posso. Acreditar que eu tenho tudo o que eu preciso, né? Que tem a passagem da Bíblia que é fiel ao pouco para que seja acrescentado, né? Então, assim, eu tenho saúde, eu tenho um trabalho, eu tenho cliente, eu não tô passando fome, eu tenho uma mesa para trabalhar, eu tenho um lugar para trabalhar, eu tenho um celular. O que mais? Eu tenho uma família, eu tenho pessoas que me amam, eu tenho quem amar. Do que exatamente eu tô reclamando? O que exatamente me falta para eu acreditar que eu posso? Blinda a tua mente, guarda o teu coração. Porque esses dois unidos, tu vai te alinhar. É como se tivesse uma linha na tua frente, assim. Tu vai te alinhar de uma maneira que tu vai entender que não é sobre... Porque o que tu sabe, tu já sabe. O que tu sabe, tu já aprendeu, tu já passou pelos teus processos.
já tem um registro daquilo em ti. Mas o que tu sabe é semente a ser lançada para outras pessoas que estão com fome daquilo que tu tem aí. Monta o teu banquete. Monta a tua mesa. Que são as palavras que saem da tua boca. A forma como tu te comunica com as pessoas. A forma como tu pensa em relação a ti. Monta a tua mesa com o melhor que tu puder. Porque encontrar esse lugar onde nós podemos ser o nosso melhor, essa é a verdadeira felicidade. E te surpreenda com as pessoas que irão chegar para essa mesa. Te surpreenda com as sementes que elas vão lançar em ti a partir da tua mesa. É sobre dar, não é sobre receber. Nós somos disciplinadas para tantas coisas, principalmente em relação a coisas em que nós não somos a primeira. Por que é tão difícil ter disciplina com nós mesmas? Então, o cuidar a mente, guardar o coração, entender esse realinhamento, colocar o meu eu dentro das coisas que eu faço, exige muita disciplina. A chaminha precisa toda hora tu ir lá, ó, ou tu dar essa carga sempre na chaminha, ou estar perto de pessoas que são, como diz uma professora de filosofia, são tochas. Estejam com pessoas tochas, que só ao chegar perto delas, tu te aquece de uma maneira que tu relembra quem tu é. Esteja perto de pessoas tochas. O mundo precisa de originalidade. Ele não precisa que tu produza mais. Ele precisa que tu produza mais sendo tu. Eu falei da Beta, e ela tá aqui na live, da Roberta Lasti. E muitas vezes, as coisas, o que te interessa. A Beta é uma médica, minha oftalmo, uma carreira posicionada, uma mulher estabelecida, mas ela tem um interesse, ela sempre teve um interesse por moda. Ah, mas o que a moda tem a ver com medicina? Com certeza as pessoas ou perguntaram para ela ou pensaram sobre isso. Eu vou te dizer uma coisa. Tudo que te interessa tem tudo a ver. Tudo que te interessa, tu não precisa dar explicação para ninguém. Tudo o que te interessa tem algo a ser descoberto. A Gabriela Brocardo, uma outra mentorada minha também, uma multiempresária, é dona de vinícola, tem uma indústria de peças, tem uma farmácia, é fisioterapeuta. Mas o que tem isso? O que isso tudo tem a ver? Perguntaremos a ela. Ela vai dizer, tudo isso sou eu. Tudo isso é a minha porção em cada uma dessas coisas. Quem disse que eu não posso ser multi? Quem disse? Nós estamos chegando, gente, num momento de uma colisão histórica, fenomenal. Escutem isso que eu vou dizer para vocês. Nós estamos chegando num momento histórico, fenomenal, de uma mudança cultural em relação ao nosso trabalho. Uma velha mentalidade que disse que as coisas tinham que ser daquele jeito. E uma nova mentalidade que diz assim,
tu pode fazer o que tu quiser, como tu quiser. Desde que tu gere não só riqueza e valor para ti, como para criando uma onda de impacto, de valor para todos ao teu redor, para tua família, para teus funcionários, para seus fornecedores, para todo mundo. Para quem foi cliente teu há 10 anos, para que até hoje ele sinta o impacto que tu deixou nele, a marca que tu deixou nele. Nós estamos chegando num momento de confronto, de mentalidade. É por isso que nós estamos muito ansiosas de não conseguirmos ainda entender qual é o caminho. O que vai ser? O que eu vou fazer? Como eu me adapto? Que mercado é esse que é tão volante, que é tão dinâmico? Temos uma colisão de uma velha mentalidade para uma nova mentalidade, não só na nossa forma de viver, como na nossa forma de empreender. Então dei o exemplo da Gabi Brocardo, uma empresária atuando em diversos segmentos. Isso não quer dizer que ela não seja boa em todos eles. E que a Beta vai deixar de ser uma boa médica porque ela tem um outro negócio. Ela vai ser uma médica ainda melhor. Porque ela tá colocando mais algo dela no mundo, mais originalidade. E não pensem, olha o que eu falei pra vocês. Eu falei pra Beta, né, Beta? Falei, Beta, não é sobre... O primeiro lançamento que ela fez foi jaquetas jeans personalizadas, lindas, maravilhosas. Eu falei, Beta, se tu tiver aí, Beta, não é sobre a jaqueta. Tu tá mandando uma mensagem pras pessoas de que elas podem ousar e ter coragem para tirar projetos que elas tenham. Mulheres que estão estabelecidas nas suas carreiras. Mulheres que, a princípio, está tudo bem. Mas e por que não? Por que não ter algo mais meu ainda no mundo? Se eu sou uma mentora, se eu tenho os meus cursos, por que eu não posso ter meu livro? Aí eu vou deixar de ser mentora? Olha como a nossa mente, gente, ela é muito extremista. Então quando alguém te diz assim, ó, agora eu vou ser escritora, mas tu vai deixar de ser mentora? A Beta criou a empresa de roupa, mas agora tu vai deixar de ser médica? Por isso é que nós estamos vivendo esse momento de colisão. E é justamente sobre essa velha mentalidade que tinha que ser as coisas daquele mesmo jeito para ter validade. Vem os novos tempos de uma mudança cultural muito grande no nosso empreender, no nosso viver, no nosso pensar. E vai entrar em choque uma velha mentalidade com uma nova mentalidade. E vai nos restabelecer muitos princípios. Para quê? Para que a gente entenda que a gente pode ser mais, para que a gente tenha mais a entregar, para que a gente é um ser ilimitado, que eu posso fazer muitas coisas, eu posso ser boa em todas elas. E eu tenho liberdade de criação. Isso não é algo divino? Liberdade de criação. Eu posso criar o que eu quiser. Eu posso criar o meu livro. Eu fui lá, cadastrei o meu código de barras, eu paguei o negócio, fiz tudo pela internet. Eu preciso que alguém, eu vou ficar aqui agora quietinha e vou esperar que alguém descubra esse talento que eu tenho. Não. Quando eu me lancei como mentora, gente, eu pensei assim, o que eu vou fazer? Eu vou ir lá, eu vou alugar um hotel, eu vou botar as cadeirinhas, eu vou botar o projetor, eu vou convidar as pessoas e eu vou dar a palestra. Eu não fiquei esperando para ser descoberta, porque eu sabia o valor que eu tinha. Eu não duvidava mais daquilo que eu tinha que entregar para as pessoas, daquilo que eu tinha descoberto, daquilo que eu tinha vivenciado, daquilo que eu tinha aprendido e que agora era semente nas mãos de outras pessoas. O livro, a mesma coisa. Muito incentivada pela minha família, que eu já falei, muito incentivada pela Larissa, que trabalha comigo, uma mulher extraordinária, visionária,
Conheçam o trabalho da Larissa Kerber. Larissa, se tu está na live, manda aí um oi para que as pessoas te conheçam. A Larissa, eu digo, se eu sou a dona da empresa, ela é a CEO, ela manda, né? Porque ela é uma tocha na minha vida. A Larissa é uma tocha na minha vida. E a gente estava criando essa nova mentoria. Lembra que eu falei para vocês desse confronto de uma velha mentalidade para uma nova mentalidade, de como nós precisamos liderar os nossos negócios? É sobre isso a nova mentoria, que vai ser lançada agora em outubro. Então, a Larissa, tá aqui, ó. Sigam a Larissa. A Larissa trabalha com um legado, tá? E nós criando a mentoria, criando a imersão Kairos, aqui a primeira imersão minha presencial, o primeiro evento presencial no Rio de Janeiro, e a Larissa dizia assim, e o livro? E o livro, Roberta? Um dia eu disse pra ela, eu tava meio brava, eu falei assim, ó, tu quer me matar? Tu quer me matar? E hoje, Lari, eu te agradeço, porque naquele momento, a Larissa com a tocha dela, ela tava vendo que que meu livro estava pronto e que eu tinha que entregar isso pro mundo. E ela, tanto é que tem uma dedicatória para ela. Gente, quando vocês comprarem o livro, tá no link da minha bio, vocês vão receber personalizado ele, a primeira página. E aí depois tem a dedicatória. E nessa dedicatória tem o nome da Larissa. Porque a Larissa é uma mulher tocha na minha vida. E ela, irritantemente, que é bem assim que eu escrevo lá, falava sempre, Beta, e o livro? E eu achava que nunca estava na hora de botar esse projeto, porque tinha vários outros projetos da empresa acontecendo. E aí eu entendi que esse livro era o feto que, chegando aos 9 meses, precisava nascer. Porque senão ele ia apodrecer dentro de mim. E eu quero que vocês lembrem, nesse momento, todos os projetos que já passaram por uma gestação dentro de ti. E que mesmo tu, com dúvidas, se é isso mesmo, como é que eu vou colocar isso na minha rotina, se ele tá bom o suficiente, não importa. Te conhecendo, tanto os homens como as mulheres que estão aqui, sabendo quem tu é, sabendo a pessoa que tu é, eu tenho certeza que independente do que tu tem aí, querendo fazer, ou algo novo, ou implementando algo no teu próprio trabalho, sabendo como tu é, isso que tu vai fazer tá tão cheio de ti, que é só isso que importa, pra tu te encorajar a botar isso, pra tu fazer esse parto. Faça esse parto. E depois me conte, durante a semana ou durante as semanas, quais foram os partos que vocês fizeram depois da live de hoje. Então, gente, olha, 1h20. Meu Deus, eu acho que eu nem sei tudo que eu falei. Eu vou olhar a live de novo. O que tem ficado aí no coração de vocês? O que tem ficado no coração de vocês nesse tempo que nós estamos falando? Eu escrevi assim, ó. Mulheres como nós, e agradeço aos homens. Vi que muitos homens entraram na live hoje. Não sei se eles estão aqui ainda, mas isso é um sinal. O Poti, que é marido da Nilmara, que é minha amiga, minha mentorada de muitos anos. O Poti é um homem incrível, que é marido dela, e que eu tive a honra de conhecer há alguns meses, que eles vieram aqui pro Rio. E o Poti já lançou essa semente. Ele disse, um dia, Beta, tu também vai falar pros homens. E um dia, quem sabe, vai ser as imersões que tu fizer, hoje tu faz só pra mulheres. Daqui a pouco tu vai fazer para convidar os homens delas também. E Poti, se tu tá aí na live ainda, não sei,
algo tem confirmado, né? Hoje, eu acho que eu nunca fiz uma live com tantos homens entrando na live. E aí, então, eu quero dizer pra vocês assim, ó, enquanto vocês vão me dizendo o que ficou, o que tem ficado dessa nossa conversa de 1h30 quase, eu escrevi assim, ó, mulheres como nós e homens como nós só conseguem manter empresas, projetos, relacionamentos se esses estiverem cheios de nós mesmos. Mulheres e homens como nós só conseguirão manter projetos, empresas, parcerias, relacionamentos, amizades, se esses estiverem cheios de nós mesmos. Nós não aguentaríamos fazer qualquer coisa em que nós não estejamos 110% lá dentro. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Então, gente, o livro Cartas do Mar, e o link não vão ainda, vão depois. O link dele tá na minha bio. Ele é um livro digital. E ele é um compilado de textos, mensagens sobre o que eu tenho aprendido de tudo isso que eu falei pra vocês, sobre originalidade. A Beta falando ali, né? Seja original e autêntico e faça com amor, seja o que for, seja desde o bom dia, seja a forma como tu entrega o teu trabalho, seja a forma como tu prospecta um cliente. Em tudo, no detalhe. Seja diligente no detalhe. Então, todos esses aprendizados que eu tenho nesse 1 ano de Rio, assim, com certeza foram intensificados de uma maneira abençoada. Foi intensificado de uma maneira abençoada por Deus. Porque eu tenho tido muita disciplina nos meus rituais de leitura, de oração, de disciplina com a natação, com as minhas coisas. E quanto mais eu me sinto alinhada com a linha que ele tá colocando na minha frente, mais as coisas vão acontecendo, mais as ideias vão, mais os aprendizados eles vão consolidando em mim como algo que me prepara para falar para outras pessoas. Eu jamais me sentiria à vontade de falar, né? Se não fosse coisas que eu senti, coisas que eu vivo, coisas que passaram, que foram decantadas primeiro em mim. Então, o Cartas do Mar, ele é um reflexo de todos esses aprendizados. Que seja um livro de inspiração, que seja um livro tocha. Eu desejo, eu profetizo que o Cartas do Mar seja um livro tocha na vida de vocês. Que quando vocês buscarem por inspiração, quando vocês quiserem relembrar a força que vocês têm, a identidade que vocês carregam, a coragem que vocês precisam para realizar tudo o que vocês quiserem, que vocês encontrem essa luz neste livro. Que este livro seja como um portal, que seja um farol, seja em noites sejam em noites, sejam em dias, que ilumine da mesma forma tudo aquilo que vocês desejam e todas as lembranças que vocês precisam ter, sempre muito límpidas, muito claras, do indivíduo, da pessoa maravilhosa que tu é, da semente que tu carrega, que a tua vida não é só sobre a tua vida, que a tua vida ela gera valor para ti e para todas as pessoas que estão envolvidas nela. Para que todas as vezes que tu fique na dúvida se tu vai colocar um projeto na rua, se tu vai melhorar a tua forma de atendimento, que tu lembre que não é sobre ti, tu já sabe, é sobre a pessoa que está sedenta à tua espera,
sedenta por salvação de algo que tu vai levar para ela. Quando nós somos bem atendidas, como eu fui por essa médica aqui no Rio, eu me senti tão especial, eu me senti tão vista, eu me senti um ser humano íntegro, por alguém com integridade me olhar da mesma forma. Que tenha sido, gente, uma noite especial. Pra mim foi. Eu agradeço a presença de todo mundo que esteve aqui. Comprem o livro, deem de presente o livro. Que seja tão bonito pra vocês como foi pra mim. E esse é só o primeiro, se Deus quiser, de muitos que virão. Se quiserem fazer se quiserem colocar nos stories algo sobre o livro, se quiserem colocar algo nos stories sobre essa live, se quiserem conversar com uma amiga lá no particular, né, mandar a live para ela, dizer algo para ela que mexeu contigo. Eu vim muito com o meu coração muito mexido. Lá por umas 4 da tarde eu já tava assim, o meu coração tava em chamas para esse momento. Eu sabia que eu tinha coisas para falar para vocês, que não era só sobre o livro. O livro era só uma desculpa para uma mensagem que Deus queria passar para cada um de nós, para que a gente lembre, né, do poder divino que habita em cada um de nós, da coragem que também nos habita, para que a gente vá em busca de colocar no mundo a nossa marca, deixar o nosso legado, sem duvidar por nenhum segundo sequer da pessoa que nós somos e daquilo que nós viemos deixar como marca. Um beijo, uma excelente semana. Fiquem ligados, tem muita coisa acontecendo por aqui. O link do livro tá lá na bio. Comprem o livro, que seja um farol para vocês e para todas as pessoas da vida de vocês. Que essa live tenha iluminado, tenha esclarecido e tenha quebrado muitas coisas que estavam aí nessa cabeça que não são verdades. Que a partir de hoje, blinda a tua mentalidade, guarda o teu coração e vai em busca daquilo que tu quer. Diego, meu amor, um beijo, meu primo querido. Beijo, gente. Obrigada por todo mundo que chegou, tá? Muito obrigada. Obrigada. Beijo, gente.